Bom, muito bem. Shalom, tudo bom? É, a gente vai começar a gravar uma aula aqui, nossa, mas eu lembrei que nós temos um projeto que ficou para trás e nós estamos revitalizando esse projeto, trazendo de volta para que nós possamos ter sempre para vocês coisas de Torá, coisas, não é, do Eterno, ok? E como nosso ano já virou, né? O ano já virou e nós deixamos, estudamos, mas não trouxemos para cá, para a internet, ok? E nós estamos fazendo isso hoje, tá bom? Qual é o intuito, qual é o projeto que nós temos aqui? O projeto é essencialmente trazer a luz da Torá numa visão que nós chamamos racídica, numa visão de Chabad, uma visão que eu acredito, que eu confio, que eu acho excepcional. E é essa a nossa intenção. Virou o ano, nós tivemos a Parashat Bereshit, tivemos a Parashat Noach e nós estamos indo para a próxima Parashat que é Lech Lechá. Então eu quero fazer um apanhado das duas Parashiot que passaram, que são a Parashat Bereshit e a Parashat Noach, para que você possa estar inteirado, ok? A Parashat Bereshit começa justamente com esta palavra, a palavra é Bereshit. Ou seja, o verso da Parashá, que é o verso de abertura também do Tanar e que norteia toda a tradição bíblica, a tradição judaica, é Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. E a continuidade, não é, no texto hebreu é Haaretz haitá tohu vavohu ve'choshech al pnei tehom veruach Elohim merachefet al pnei hamayim. E a ideia é que o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, do qual nós acreditamos, criou todas as coisas no princípio. Desse verso, grandes filósofos judeus estudaram e tiveram insights assim preciosos e maravilhosos. Eu acho que o insight mais maravilhoso de todos eles é o insight de Rambam, Maimônides, que vai dizer para nós que o princípio de todo conhecimento, de toda sabedoria, é saber que há um Deus, um único Deus. Não dois, nem três, nem quatro, nem panteão, nada disso. Um único Deus. E ele tira essa ideia justamente de Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio trouxe a existência de si mesmo, né? O Eterno traz de si mesmo, tá? A existência de todas as coisas. Ele não precisou de nada para ajudá-lo, para dar um jeitinho, para dar uma forcinha, como outras tradições entendem. Ah, não, criou através disso, através daquilo outro. Não. O Rambam, ele é categórico em dizer que o princípio de toda sabedoria, de todo conhecimento, de tudo que se possa ter de entendimento é saber. Olha que interessante. Não é acreditar, mas é saber. Acreditar está no campo da esperança, no campo do que chamam em grego de pistes, né, da fé e etc. Não é isso que o Rambam está explicando para a gente quando ele vai comentar esse primeiro verso. Quando o Rambam vai explicar esse primeiro verso, ele diz: o princípio é saber. Saber é muito mais do que apenas acreditar. Saber é ter o conhecimento, é estar certo de que essa pessoa, o Eterno, criou todas as coisas. Então, a Parashat Bereshit, ela vem justamente para nortear o nosso pensamento dentro disso. Saber que existe um só Deus. É Ele, somente, sozinho, sem ajuda, sem conselho de ninguém, que faz todas as coisas. E o texto continua, né? Veharetz haitatu vavohu. Aí há uma série de interpretações em cima dessa frase, porque o texto diz: e a terra era sem forma e vazia, não é? O mesmo Rambam, ele vai nos ensinar aqui que na verdade não é que a forma, a terra está oca, está, né, abandonada e tal, nada disso. O mesmo Rambam vai dizer para nós que a terra na verdade está vazia de um sentido.
E Deus vai dar sentido. Deus vai fazer a coisa ter sentido, a coisa ter uma razão de ser. E isso vai se suceder a partir do momento que Deus começa a ordenar as coisas, a organizar as coisas. Pois ele cria tudo, né, lá dentro, de onde ele entendeu que tinha que criar. Então está tudo misturado. A matéria-prima de todas as coisas está ali quando Deus resolveu criar, quando o Eterno resolveu fazer, quando a Kadosh Baruch Hu resolveu dar o primeiro pontapé, pois a gente chama também em alguns círculos Deus de ah, ah, a causa de todas as causas, né? Ele é a causa de tudo. Então, o Eterno, quando ele dá o primeiro pontapé, quando ele dá o primeiro haja, né? Tudo tá junto, tá tudo misturado, e aí ele vai começar a fazer as separações. E aí é que vem, né? Ele diz haja luz, houve luz, ele vai fazendo, né, a separação de luz e trevas e outras separações, e aí o próprio Eterno, ele vai ver que as coisas que ele está fazendo, as coisas que ele está produzindo, são boas. Então nós no judaísmo entendemos que o Eterno, ele é a causa primeira de todas as coisas, ele é o primeiro pontapé de tudo, e ele ordena e organiza todas as coisas. Hoje nós temos diversas teorias científicas que falam sobre, como a gente diz, design inteligente e outras coisas que vão mostrando que todas as coisas foram feitas de acordo com uma inteligência superior, com um conhecimento superior, com um entendimento superior. E o Eterno justamente é esse conhecimento e esse entendimento. Só para você que se interessa realmente pelo assunto, a Parashat Bereshit, como nós já falamos, ela tem uma divisão natural e a gente está aproveitando aqui uma divisão natural que foi colocada, não é? E ela se divide da seguinte forma: primeiro, criação do universo, do capítulo 1, verso 1 ao verso 31. Aí dentro da criação nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto dia de criação. É óbvio, temos várias tradições, mas vamos dizer que Deus criou em dias de 24 horas, por questão do texto que diz, e foi tarde e manhã, dia 1, a Erev Havoker, dia 1, dia segundo, dia terceiro, e aí nós temos tradições que vão falar sobre isso, mas temos também tradições que vão dizer que não, que esses dias são dias simbólicos, são dias geológicos, são eras geológicas e assim por diante. Não vem ao caso aqui discutirmos esse ponto ou aquele ponto, se esse está certo ou aquele está errado, porque na verdade o que nos importa aqui não são os dias de fato, mas a mensagem que o texto traz para nós. Quando o texto diz que Deus criou no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia, está ensinando para nós que Deus ele não se desesperou em fazer as coisas, ele não se apressou em fazer as coisas, mas ele foi fazendo e foi desfrutando do que estava fazendo, foi aproveitando do que estava fazendo. E essa é uma mensagem muito poderosa para nós que trabalhamos e que fazemos as nossas coisas. Nós precisamos parar e olhar o que estamos fazendo e desfrutar do que estamos fazendo. Olhar o nosso trabalho, olhar a nossa família, olhar as coisas que estamos produzindo e desfrutar das coisas que estamos produzindo, das coisas que estamos fazendo. Hoje em dia nós temos uma, uma, uma uma vida, né, vamos dizer assim, muito agitada e muito pobre ao mesmo tempo, porque as pessoas não param para observar o que elas estão fazendo. As pessoas não param para entender o que elas estão fazendo. E elas acabam por fazer por fazer. E elas estão numa época de aproveitar apenas o sentimento do momento, sentir alguma coisa no momento, desfrutar aquele momento apenas e não fazer coisas duradouras, né? Fazer coisas que vão gerar legado, vão gerar uma história para frente. Por isso que a gente vê até mesmo nas academias tantas teses e tantas coisas tão baixas, tão pobres, tão passageiras. As pessoas têm produzido, muitas das pessoas, né, têm produzido coisas assim tão assim banais, tão supérfluas que de sei lá, 50, 60, 70 teses
doutorado, mestrado e coisas mais, você aproveita uma, duas, né? Nas carreiras de humanas, então, nós temos visto aqui no Brasil um empobrecimento tão grande, né, da intelectualidade que nós ficamos assim entristecidos. Mas Deus nos inspira e nos ensina na primeira paraxá ou paraxá, dependendo da sua tradição, a nós desfrutarmos e observarmos aquilo que fizemos e ver se aquilo é bom. E é interessante essa palavra bom, tov, né? Porque a palavra tov, que nós chamamos de bom, na verdade ela não quer dizer ali no texto bíblico, né? Tov, não quer dizer assim, é bom de bondade, de algo saboroso, gostoso, ou algo legal. Não é isso. O bom ali, na verdade, é Deus olhar e ver que o que ele fez realmente vai desempenhar a função para o qual foi feita. É isso que quer dizer bom no texto bíblico. Quando o Eterno para ver as coisas e viu Deus que era bom, né? Quando a gente pega aqui, né, o primeiro capítulo, na verdade, Deus vai criando todas as coisas e ele diz: haja expansão, haja isso, haja aquilo, chamou expansão disso, chamou, né, o firmamento daquilo e tal, e assim foi, né, e tal, tudo mais. E aí vai dizer já o primeiro grande bom aqui, né, o verso 10, né? E viu Deus que era bom, né? Ou seja, Vaiar Elohim Kitov, Vaiar Elohim. Vaiar Elohim tem justamente essa conotação. Deus enxerga, ou seja, Deus cria, e aquilo que ele criou desempenha a função para o qual foi criada. E aí o Eterno então olha e diz: poxa, ficou bom, ficou realmente do jeito que eu queria que ficasse, ficou realmente da forma que eu queria que como é que se diz? Esse objeto, esse dia, essa planta, né? Ficou realmente do jeito que eu queria que ficasse. Então, bom aqui no primeiro capítulo é justamente isso. A coisa criada está desempenhando a função para o qual ela foi criada, ok? Então, esse é o resumo dos 7 dias, é basicamente Deus criando e vendo o que criou, o que é bom, né? Depois nós temos no capítulo 2, tá? Do verso 1 ao 3, o Shabat, né? Deus entre aspas, criando descanso, né? Ao texto bíblico. Deixa eu descer aqui, já para a gente ver o capítulo de número 2 aqui. Peraí. Subir, 2, 1 aqui, ó. Vai Hulu Hashamayim, Verhaaretz Vechol Tsevaan, né? E assim os céus e a terra e todo o exército, tudo aquilo que Deus criou e aí a palavra aqui é Tsivaan, não é? Ele cria o seu exército, mas a palavra exército aqui vem de Tsava, que é a palavra que vai dar origem à palavra mitzvah, ou ordenança, ou algo que precisa ser cumprido, não é? Algo que precisa ser feito. Então a ideia continua, a ideia é que Deus criou a sua natureza, a sua criação, os seus seres justamente para obedecer à sua ordem. Você pode ver que os seres obedecem. O cachorro, ele nasce cachorro, ele cresce cachorro, ele vive cachorro, ele morre cachorro. O papagaio, né? Nasce papagaio, cresce papagaio, morre papagaio. Então, assim, toda a criação, ela respeita a ordem natural por qual ela foi criada. Você não vê essa transição de espécies. Você não vê, não é? O, 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 o cachorro, né? Abrir aqui. O cachorro, ele mudar para virar papagaio, né? O papagaio virar, sei lá, um rato, né? Você não vê isso. Você vê os animais e toda a criação respeitar o ambiente e a espécie na qual ela foi criada. Isso assim é sensacional, não é verdade? Por quê? Porque justamente a Torá está dizendo que eles foram criados Tseva'am. Então, eles foram criados e eles obedecem, eles respeitam, eles mantêm-se, né?
obedecendo, né, a ordem do Eterno. Então, vem o Shabat, né, e havendo Deus acabado, né, vai Halelohim bayom hasheviim melachto asher asah, vai shbot bayom hasheviim kol melachto asher asah. Ou seja, Deus acabou no dia sétimo, né, e a obra que tinha feito e descansou no sétimo dia de toda a obra que ele havia feito, de tudo que ele havia criado, que ele havia produzido, ele agora cessou. Esse descansar aqui não é descansar no sentido de, estou cansado, estou exausto. Não. Descansar aqui é cessou. Deus viu tudo que havia, que era necessário ser criado. Tudo que tinha necessidade de ser produzido. E aí o que ele faz? Ele cria tudo que ele entende que é necessário ser criado. E quando chega no Yom HaShishi, no sétimo dia, ele entende: não preciso criar mais nada. Não preciso produzir nada que vai faltar lá na frente. Não. Tudo está pronto. Tudo está produzido. Tudo está criado. Né? Então ele cria todas as coisas e deixa agora a obra seguir o seu curso, né? Ele vai permitindo a obra seguir o seu curso. Bom, nesse resumo, a gente está resumindo rapidinho, duas parashiotas, né, que a gente vai resumir. Nesse resumo, ele tem o homem, né? O homem é produzido, é criado, né, na tradição rabínica, tá? E aí a gente tem do verso 4 ao verso 17 a criação do homem. E é interessante porque o texto diz, né? Ele toldot hashamayim v'haaretz behibarem, Beyom Asot Adonai Elohim Eretz Veshamayma, tá? Ou Veshamayim, perdão. Vekol Siyah Hassadeh Terem Yeh Vaaretz. Então, Deus então fez todas as coisas. Ele diz aqui, essas são as origens, né? Toldot, né? Hashamayim Vehaaretz, né? Dos céus e da terra. E ele vai dizer o seguinte: Vekol Siyah Hassadeh, e toda a planta, todos os víveres, né, do campo, do Hassadeh, né, que ainda não estavam na terra, toda a erva do campo que ainda não brotava. Isso havia acontecido por quê? E ele explica, né, o eterno Adonai Elohim al haaretz ve'adam, né, ein lavod ed hadamah, ou seja, o eterno ainda não tinha feito o homem, não tinha criado o homem para poder trabalhar o solo, produzir coisas, né, que dependeriam do homem, né, tirar uma semente de um lugar, levar para o outro e etc. Essa é a maneira bíblica de dizer que o homem é necessário na terra, não para a extração das coisas da terra, não para destruição da natureza e etc. Não, mas para a preservação da natureza. Porque preservando a natureza, o homem está se autopreservando. Preservando, né, o ambiente em que ele vive, o homem está se autopreservando também. Né? Vede ale min haaretz vehishka et kol penei ha'adamah. Então, ele diz que havia um vapor, né, uma espécie de sistema, né, natural, né, de vapor que subia da terra e vinha como um orvalho, e ele então regava, né, toda a face da terra. E a Bíblia vai dizer aqui, né, no Gênesis, né, eu prefiro o nome Bereshit, né, Bereshit, capítulo 2 verso 7, vai deixar claro para nós, né? Deus vai intentar, vai desejar criar o homem, vai fazer o homem, né? E aqui no capítulo 2 dá detalhes, né? Vai ser Adonai Elohim et Hadam, afar min Hadamah vai par, né? Be'apav nishmat chaim, vaihi Hadam lenefesh chaya. Então, o Senhor, ele forma, né? Vai ser Adonai, formou Adonai, o Adonai Elohim, né? Quem que ele forma? Ele forma Adam, et Hadam, afar min Hadamah. Então, ele forma o homem da onde? Do afar min Hadamah, do pó da terra. Não é do barro, não é do... Aqui está escrito pó da terra, ok? Fez um boneco com as mãos e tal, como a gente vê tradições aí religiosas fazendo esse tipo de comentário. Esquece isso. Deus trouxe o homem, né, originou o homem do pó da terra. Aqui não quer dizer que Deus fez um boneco com as mãos e tal, até porque Deus não tem mão, pé, braço, nariz, essas coisas.
Todas essas coisas estão ditas na Torá, o pé de Deus, a mão de Deus, o nariz de Deus, né, cheirando as ofertas e tudo mais. Isso são antropomorfismos, né, que a gente chama, ou seja, figuras ou órgãos humanos atribuídos a Deus, justamente para quê? Justamente para a gente entender a ação de Deus naquele momento, o que Deus está fazendo naquele momento. Mas Deus não tem essas coisas, né? Essas coisas são acidentes da criação. Somos nós que temos essas coisas: braço, pé, olho, nariz, etc. Ok? Deus não precisa dessas coisas para enxergar, né? Por exemplo, o olho para enxergar, Deus não precisa disso. Né? O Terrilim, né? O Salmo 139 diz que ainda que eu vá para as trevas, né? Ali o Senhor vai me enxergar, porque as trevas resplandecerão como o dia, né? E eu tenho o costume de dizer, Deus não precisa de olhos para enxergar, porque Deus não vê como nós enxergamos. Nós enxergamos o reflexo da luz nas coisas. Nós não enxergamos as coisas, nós enxergamos o reflexo da luz nas coisas. Deus não precisa da luz refletida nas coisas para ele enxergar a coisa como ela é. Deus vê a coisa sem precisar de luz para iluminar a coisa. Então Deus vê o livro, né, o Sidur, por exemplo. Deus vê o Sidur sem precisar de luz para ver o Sidur. Se apagar tudo, ficar tudo escuro e tal, a gente não enxerga, mas Deus não. Deus continuará enxergando. Então Deus não precisa, né, destas coisas, desses artifícios para poder operar. Então, quando diz aqui que Deus criou o homem do pó da terra, está falando que a constituição física do homem ela tem coisas que estão no pó da terra, ok? Ela tem coisas que estão no pó da terra. É por isso que no capítulo primeiro, né, a gente vai ler lá no capítulo primeiro, né, o texto vai dizer assim, no capítulo 1, verso de número 26, né? Vaiomer Elohim nasce Adam, Betzalmenu kidmutenu veirdu vidgat hayam, uvof hashamayim, uva behemai, etc. Então está dizendo ali, façamos o homem. Esse façamos, obviamente, não é Deus pedindo autorização para ninguém, porque Deus não precisa pedir autorização a ninguém para fazer nada. Não é Deus pedindo conselho. Poxa, vocês acham que vai ser legal fazer e tal? Não, porque Deus não precisa pedir conselho a ninguém. A própria sabedoria em Provérbios, né, quando o escritor de Provérbios vai escrever sobre a sabedoria, ela diz, né, personificando ali a sabedoria, ela diz: quem aconselhou o Eterno? O próprio Deus falando com Jó pergunta: onde estavas tu quando eu criava todas as coisas? Então Deus não precisa de ninguém para lhe aconselhar a nada, para lhe dar conselho, para dizer o que é melhor, o que é pior. Não precisa. Todas as vezes que a gente vê na Bíblia algo aparentemente onde Deus aparentemente está pedindo conselho a alguém, na verdade aquilo é apenas uma retórica para nós observarmos que Deus não precisa pedir conselho a ninguém, ok? Então, quando a Bíblia diz, né, façamos o homem, Deus apenas está mostrando para nós que ele criou o homem com elementos da terra e com elementos dele mesmo, do próprio Eterno. Façamos ali, é como se Deus estivesse dizendo para a terra, pois ele disse até agora: faça você, produza animais. Pode ver no verso 25 do capítulo 1, e eu estou só resumindo, pelo amor de Deus, não pense que a gente, né, tá falando depressa, não, é porque eu estou resumindo duas parashiotas numa só. Então, olha que interessante. Só um minuto aqui. Então, olha que interessante. O Eterno está dizendo da seguinte forma, né? No verso 25: fez Deus as bestas feras conforme a sua espécie, todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil. Por quê? Porque no verso 24, olha como é que ele está voltando, viu? Verso 25, Deus fez as feras. Mas da onde ele fez as feras? Verso 24 do capítulo 1 diz: produz a terra a alma vivente. Produz a quem? A terra. Produza a terra, alma vivente. Ele está mandando a terra produzir. Então, verso 24, Deus manda a terra produzir. Verso 25, a terra produz. Se a terra produz, é porque Deus mandou a terra produzir. E no verso 26, agora, em vez dele mandar a terra produzir, o que, que ele está dizendo? Façamos. Agora você não vai produzir. Quem vai produzir somos nós. Por isso que o corpo do ser humano, de uma maneira muito maravilhosa, ele tem fósforo, cálcio, boro, né?
É, Enfim, né? Todos esses elementos que estão na terra fazem parte da terra. Essa é a linguagem que a Bíblia tem, uma linguagem que não é uma linguagem científica moderna, óbvio que não é, mas para a época é uma linguagem muito profunda e muito científica, sim, senhor. É como se os grandes sábios do passado quisessem explicar para a gente: olha, tudo que tem no teu corpo tem na terra. Então a Bíblia não é inimiga da ciência, do contrário, ela só não tem a linguagem que nós usamos hoje, ok? Mas ela está tentando explicar que se você tivesse, se eles tivessem na época equipamento, né, sofisticado, eles iriam analisar e eles iriam encontrar muita coisa que tem no nosso corpo que está presente na Terra, ok? É isso que a Bíblia está querendo mostrar para gente. E não o contrário, né? Tem gente que não entende a linguagem bíblica e diz que a Bíblia não é científica e etc e tal. E não é isso, ok? Isso mesmo, tá bom? Deixa eu só abrir aqui um documento aqui, só um minuto. Ah, já, pronto. Aham. Estou aqui mexendo com duas coisas, com o computador e com vocês, né? Voltando então, o homem e a sua missão. O homem é criado, o homem é feito, a imagem e a semelhança de Deus. O que que quer dizer isso? Quer dizer que o homem é um Deus? Quer dizer que o homem é uma divindade? Não, mas quer dizer que o homem tem domínio. O homem tem autoridade. Quando eu digo homem aqui, eu estou falando homem e mulher. Não estou falando somente homem, ok? Aqui, homem é no sentido genérico. A palavra Adam aqui, né? E a Bíblia é maravilhosa porque ela não é machista, né? A Bíblia nunca foi machista. Tanto é que quando Deus cria a mulher, olha que interessante aqui, capítulo 2, né? Peraí, só um minutinho. Versículo. Toda árvore. Cadê? John. Oh, não estava. Aqui, capítulo 2. Que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, eis que vem tenho dado. Assim. Peraí. Ué, pronto. Verso 21 do capítulo 2. Desculpa tomar o seu tempo. Verso 21 do capítulo 2. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas. Na verdade, a palavra foi traduzida por costela, mas a palavra hebraica aqui é tselá. Tselá é tirou do seu lado. Então, o entendimento que os rabinos têm é que o homem foi criado, não é, tudo junto e tinha algo ao lado e foi tirado o lado, todo o lado do homem. Né? Então, tselá quer dizer o lado, não é a costela, como a tradição de outras religiões traduziu. Não é? Vou entrar em detalhes. Não é? E da tsela, e desse lado do Adão, Deus trouxe a mulher. E olha que interessante, porque o Adão ele não é machista, ele vê a preciosidade do que Deus criou para ele e ele diz, olha que coisa linda ele fala, olha só, Vayomer ha'adam zot ha'pa'am, ele diz, olha, que maravilhoso, agora sim, que coisa bacana, zot ha'pa'am, desta vez deu certo, esta é osso dos meus ossos, etzem metzmaim, o vassar o bassari, ou vassar mi bassari, perdão, e ele é carne da minha carne. Então ele está dizendo assim: ela é igual a mim. Nós somos idênticos. Nós não somos diferentes em termos de humanidade. Nós não temos diferença. A única diferença óbvia é que ela tem o poder de gerar. Ela tem o poder, como é que a gente diz, de preparar um ambiente para que um outro corpo seja gerado dentro dela, para que dentro dela uma alma desça do Gan Eden, né, do Éden, do mundo espiritual, e se colhe, né, porque quando a mulher está gestante, é isso que está acontecendo. É um pequenino corpo, é um corpo bem frágil que está sendo preparado dentro da mulher e uma alma está vindo dos mundos superiores e está colando ali naquele corpo. E ela é tão frágil que qualquer susto, qualquer coisa pode descolar essa alma. Por isso que os médicos dizem que tem que tomar cuidado. A mulher gestante tem que ter cuidado, não pode tomar susto, não pode cair, não pode nada, tem que ter total cuidado. Por quê?
porque aquele corpo está ainda se moldando para que aquela alma vá colando, vá se. Eu estou falando colando, é uma palavra, uma expressão apenas, mas você está entendendo? Aquela alma está se conectando àquele corpo. Aquela alma ainda não se conectou àquele corpo, ok? Então, ele vai dizer: não, é a mesma coisa, homem e mulher não tem diferença em termos de humanidade, ok? Então Deus cria o homem, a missão do homem é essa, é explorar esse vasto mundo de Deus, é dominar no sentido mais pleno e mais bonito da palavra, e não como um déspota, não como uma pessoa, um tirano, mas dominar no sentido de dar sentido, de fazer funcionar, de manter a coisa como ela deve ser, ok? Depois nós temos a ideia do pecado, né? Que é uma ideia estranha. O judaísmo ele entende o pecado de uma maneira muito diferente. Tô vendo, tá cheio de papagaios ali fora ali. Agora tem dois papagaios, tem bem TV, muito bacana aqui a frente da minha janela aqui. Mas olha que interessante, né? Você vê que até eles vêm estudar, né? Então, olha que interessante. O homem, na verdade, ele deve fazer a coisa continuar. E a ideia do pecado do capítulo 3 de Gênesis, lembre-se, estamos apenas resumindo em poucas palavras a Parashat Bereshit. A ideia de pecado na visão judaica é apenas um erro. A gente tentou, mas errou o alvo. Não é uma coisa que vai fazer com que a pessoa perca completamente o sentido da vida e, uau, eterno, nunca mais estarei contigo. Não! A ideia de Avon ou Hatat, né, Het, né, o pecado em hebraico, é a ideia apenas de que você tentou e você errou, mas não tem problema. Quando a gente erra, a gente tem a oportunidade de tentar de novo, não é? E é isso que o Eterno nos proporciona. A Bíblia, a Torá, ela nos ensina isso, que nós temos um Deus que, quando nós erramos, nos dá a oportunidade de tentar de novo. Então não é essa coisa que muitas tradições religiosas dizem: ah, não, você só tem essa oportunidade, falhou, vai uma espada no teu pescoço, você vai para o inferno, não sei da onde, você vai, por exemplo. Não é assim que Deus trabalha, não é assim que a Kadosh Baruch Hu trabalha. A Kadosh Baruch Hu, ele está nos dando as oportunidades, as condições. E você terá as oportunidades de refazer, reconstruir, de consertar, de voltar aqui para consertar as coisas, quantas vezes o Eterno entender que forem necessárias. Ok? Então, o judaísmo nos inspira a isso. Então, aqui vem o primeiro grande pecado. E qual foi o primeiro grande pecado? O primeiro grande pecado foi exatamente isso: foi não esperar o momento adequado para se usufruir de algo que Deus provavelmente nos permitiria usufruir. E é interessante porque as palavras ali, né, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não é do bom e do mal, né? É do bem e do mal. Na verdade, é a árvore do imaginativo, da coisa, da estética. Por isso que o Maimônides, um grande filósofo judeu, né, o Rambam, ele vai dizer para nós isto, ele vai dizer para nós o seguinte: olha, não pense você que Deus não deu inteligência ao homem, pois o próprio texto bíblico anteriormente vai falar para nós o quê? Vai falar que o homem deu nomes aos animais. Então o homem é muito inteligente, antes mesmo do pecado, do Hatat. O que acontece aqui, na verdade, é que o conhecimento do homem era um conhecimento lógico, era um conhecimento de precisão muito forte. Ele sabia o que era falso e verdadeiro, ele sabia o que era doce e o que era salgado, ele sabia o que era amargo e o que era azedo, ele sabia o que era em cima e o que era embaixo. Ele tinha um conhecimento maravilhoso, ele não tinha um conhecimento estético. Tanto é que quando eles pecam no capítulo 3, a Torá vai dizer para nós o quê? Vai dizer para nós que eles viram que estavam nus. Ora, mas eles não tinham problema com isso antes. Então o problema é estético. O problema é bonito e feio. E depois desse primeiro pecado, o homem passou a viver por isso. O que é bonito e o que é feio, o que é gostoso e o que não é gostoso. Então a gente não come mais pelo que é saudável, que é o conhecimento de verdade,
conhecimento lógico, o conhecimento, né, profundo. Não, eu tenho que comer isso aqui porque isso é saudável. Não, a gente não come porque é saudável. A gente come se for gostoso. Por isso que a gente tem que inventar temperos, por isso que a nossa saúde anda de mal a pior, não é como a saúde dos homens do passado. Por quê? Porque antes os homens mesmo do passado, eles não tinham problema com o gosto na boca, eles tinham problema com a saúde e eles queriam comer o que era saudável. Eles não tinham problema com combinação de cores, né? Isso veio depois, com costura, com corte. Não, a ideia era cobrir o corpo. A roupa é para cobrir o corpo, mas depois passou-se a viver pela estética. Eles não tinham problema com gordura, magreza, com altura e baixeza, né? Com o tipo de cabelo, tipo de cor de cabelo, se tem cabelo, se não tem cabelo. Não, com depilação, nada disso. Por quê? Porque eles viviam o conhecimento intelectual lógico. Mas depois, o homem passou a viver e supervalorizar a estética, a beleza e a feiura, se é gordo, se é magro, e é isso que veio e atrapalhou. Essa é a verdadeira queda do homem. Esse é o verdadeiro tombo do homem. Porque Deus não está querendo que nós venhamos viver pela estética, menosprezar o outro porque é gordo, ou menosprezá-lo porque é magro, humilhá-lo porque ele tem sei lá, beleza ou não tem beleza aos meus olhos, porque a beleza está nos olhos de quem vê, já diz o ditado. Não é isso, não é? Então o Eterno, ele mostra para nós que esse grande pecado é vivermos pela estética. Mas nós temos oportunidade de corrigir isso. E aí nós vemos que o Eterno nos dá uma segunda chance, nos dá uma outra oportunidade, banindo-nos do jardim somente das delícias, para nós não vivermos viciados nas delícias, mas vivermos e aprendermos a viver bem, até mesmo com as coisas ruins. Por isso que é interessante, né? A gente lê o livro de Jó e a gente vê por que sofre o justo. Porque a pessoa é tão boa e acaba sofrendo. Porque o Eterno está querendo nos ensinar que não é só pelas coisas boas, mas que tudo tem um sentido, tudo tem um motivo, tudo tem uma importância, tudo tem uma lição para nós, até a coisa ruim. Por isso que ele diz: eu faço o bem, eu crio o mal. O mal, não o mal moral, não o mal erro de conduta, mas o mal catástrofe. Até esse mal Deus permite para que nós venhamos dar valor tanto ao dia bom, também quanto ao dia mau, ok? Bom, depois nós fechamos aqui, né, a Parashat Bereshit, né, com Caim e Hevel, no capítulo 4, Caim e Abel, que são os dois irmãos, que na verdade são os dois irmãos gêmeos que a Torá diz, né, mas são os dois irmãos gêmeos que estão dentro de nós, né? Caim e Abel moram dentro de nós, né? Não estão fora da gente, eles estão dentro de nós. Dentro de nós, dentro de cada um de nós existe um Caim e existe um Abel. Porém, nós devemos tomar cuidado para que o Caim não mate o Abel e o Abel assim fique não é, sem vida e nós venhamos viver uma vida somente de desgraça, de fugir da presença de Deus, de esconder-se da presença de Deus. Não, Deus quer que o Caim esteja vivo para que ele possa cumprir o seu objetivo e o Abel também esteja vivo para que nós possamos cumprir o objetivo do Abel. Se nós deixamos, né, só o lado de Caim, o lado caçador, o lado guerreiro, o lado carnal, o lado de sair e trabalhar e o lado astuto, sagaz apenas viver, nós estamos fadados ao fracasso. O lado Abel, que é o lado Hevel. Hevel é uma palavra muito usada para as ovelhas também, porque a ovelha é um Hevel. Ela é humilde, ela é simplória. Por isso que Hevel trabalha com ovelha. Caim trabalha com produto da terra. A terra produz tudo de qualquer coisa, espinhos, abrolhos e etc, como Deus falou. Então a terra, ela é o que você plantar, ela devolve. Se você plantar espinho, ela vai devolver espinho. Se você plantar manga, ela vai devolver manga. Se você plantar, então a terra devolve. Então esse lado Caim, que é o lado que devolve, né? Do mesmo jeito que vem, eu mando para lá. Esse lado tem que ficar controlado. E o lado Hevel
que é o lado da ovelha, do animal humilde, do animal simples. Esse lado também tem que estar vivo, porque nós precisamos ter esses dois lados, um lado de simplicidade, de humildade e um lado também que, peraí, eu sou simples, eu sou humilde, mas não sou bobo. Eu também não sou bobo, ok? Então, nós precisamos deixar esses dois lados acordados, porque o homem foi feito essa totalidade, ok? Depois nós temos as gerações de Adão a Noé e a destruição da raça humana, o anúncio da destruição da raça humana, que é justamente a Parashat Noah, né? O Parashá de Noé, ok? Eu queria dar uma resumida nisso aqui, mas não vou conseguir, né? Eu vou ter que fazer um novo vídeo para resumir a Parashat Noah. Então, daqui a pouco eu faço um novo vídeo resumindo a Parashat Noah e ponho aqui para vocês. Que o Eterno continue abençoando a cada um de vocês e que a gente possa estar aqui para mais estudos como esse da próxima vez. Shalom.